Um poço artesiano pode ser a salvação de um empreendimento, seja ele urbano ou rural. Porém, se for feito de qualquer maneira, é apenas dinheiro jogado fora. Nesse vídeo, eu vou te contar 5 segredos que vai mudar o que você acha que sabe sobre poço artesiano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alavancando Rural, e nesse canal a gente fala sobre poços artesianos e biologia. E nesse vídeo eu vou te contar 5 segredos sobre poços artesianos que vai mudar o que você acha que sabe sobre o tema. Então fica no canal, mas antes, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos e deixa feedback nos comentários. Então vamos começar. O primeiro segredo que eu vou te contar sobre poço artesiano que não te contam é que o dinheiro investido em um poço que dá seco é um dinheiro jogado fora. Então digamos que você contratou a perfuração do seu poço e perfurou 80 metros. Se o poço der seco, esse dinheiro foi jogado fora, não tem volta, não tem como recuperar, não tem como revender o poço, simplesmente é um dinheiro que evaporou. Então é por isso que você tem que se preocupar muito com o local que você vai furar o poço. Se você acredita na radiestesia, não tem problema, mas que seja com uma pessoa experiente. Se você quer uma coisa muito segura, contrata uma geofísica, que é o método mais preciso e seguro para marcar poço. Então eu vejo muita gente não se importando tanto com o local que vai furar, confiando muito na empresa de perfuração. A gente já vai falar mais à frente porque a empresa de perfuração não se importa muito com a locação do poço, mas se preocupa mais com a perfuração do que onde vai ser feito o poço. E eu consigo ver isso muito claramente porque algumas pessoas entram em contato com a gente perguntando o valor do metro. E aí eu digo, ó, a gente não perfura o poço, a gente faz a locação dessa forma e dessa forma. E as pessoas não têm interesse em saber como é feita a locação por um geólogo ou geofísica, só querem saber o valor do metro. E aí eu me pergunto, como será que essa pessoa vai escolher o local para garantir não, que não existe garantia em perfuração de poço, mas para ter a segurança de que aquele dinheiro que está aplicando no investimento do poço não vai ser um dinheiro jogado fora. E geralmente não tem. Ou pede a um marcador da região para fazer a locação, o que não tenho nada contra, ou deixa na mão da empresa de perfuração. Porém, a empresa de perfuração, ela ganha se o poço der seco ou se o poço der água. E aí vem o segundo segredo que eu vou te contar a respeito de poço artesiano. Empresa de perfuração não quer assumir a responsabilidade de locar poço. Isso porque, como eu já falei, ela ganha se o poço der seco ou se der água. Eu conheço empresa de perfuração que tem o equipamento mais moderno de geofísica, mas mesmo assim não oferece serviço de locação geofísica aos clientes. Quando os clientes procuram, já conhecem o método e pedem uma locação geofísica, aí sim ela fala que consegue fazer esse tipo de serviço. Porém, se a empresa de perfuração ela faz uma geofísica na sua propriedade e loca o poço, ela meio que está assumindo a responsabilidade de que aquele poço vai dar água. E a gente sabe que não existe método 100% seguro na locação de poço. Então imagine, você contrata uma empresa de perfuração, faz a geofísica, infelizmente não dá água. A empresa de perfuração não tem nem cara para te cobrar, porque é ela que mandou você perfurar naquele local. Então ela deixa a responsabilidade com o cliente, para ele buscar um marcador, ou ela indica um marcador, mas ela se isenta de responsabilidade para que não tenha o compromisso de devolver o dinheiro ou não receber nada pela perfuração que foi realizada. Aqui na empresa a gente tem diversas parcerias com empresas de perfuração. Porém, o que a gente vê que chega até a gente é quando essa empresa de perfuração fez o poço, não teve um resultado satisfatório, aí o cliente pede um método mais preciso para escolher o local, aí procuram a gente. Ou se é um contrato com alguma empresa grande, que no contrato já tem especificando que a locação tem que ser feita através de geofísica. O terceiro segredo que eu vou te contar é que poço sem outorga é ilegal. Recentemente circulou um vídeo que falava justamente sobre isso, que um poço artesiano é proibido por lei. E o conteúdo desse vídeo basicamente era que é necessário tirar uma outorga do poço para poder trabalhar com ele de forma legalizada. E é verdade, existe uma normativa que diz que o poço artesiano tem que ter uma outorga, ou seja, uma concessão do governo para que o proprietário produza ele e trabalhe com ele. Em praticamente todos os estados do Brasil, existe a coisa chamada dispensa de outorga, que é quando o dono do poço trabalha com uma vazão dentro do limite aceitável. Aqui na Bahia, que é o estado que eu resido, a dispensa de outorga é para uma vazão de 43.200 litros por dia. Se o proprietário trabalha abaixo desse valor, ele pode entrar com a dispensa de outorga, em que, mesmo sendo uma dispensa, ele tem que apresentar algumas informações para ele conseguir essa dispensa e não precisar outorgar o poço dele.
mas mesmo assim, esse poço vai ser cadastrado. Porém, mais de 90% dos poços do Brasil não possuem outorga, não são registrados. E isso gera diversos problemas, porque atrapalha o controle dos recursos hídricos por parte dos órgãos responsáveis, e acontece que, em algumas regiões do Brasil, os poços estão secando, porque tem muitos poços que não são cadastrados. Se não são cadastrados, não tem como fazer um controle e um gerenciamento desses poços, e com isso todo mundo sai prejudicado. Mas não podemos culpar apenas as pessoas que perfuram poços, porque existe uma burocracia muito grande para você conseguir regularizar um poço artesiano. Para começar, é necessário você tirar uma autorização chamada APPO, Autorização de Perfuração de Poço, que às vezes leva de 3 a 6 meses para sair. Então você quer perfurar um poço na sua propriedade, você tem que pedir autorização, que vai levar meses para sair, para daí você fazer a perfuração e esse poço corre risco de ser seco. E todo aquele trâmite, burocracia, no final não serviu de nada, porque você não teve um poço produtivo. Particularmente, eu acredito que o poço deveria ser regularizado depois de perfurado. Porém, a burocracia nacional faz com que você tenha que já iniciar o processo de regularização antes de perfurar. O quarto segredo que eu vou te contar, e esse daqui é bem interessante, é que dá sim para estimar a vazão do poço antes dele ser perfurado. E tem algumas técnicas para isso. Por que eu considero isso um segredo? Porque quando eu falo para o cliente que a gente estima a vazão, ele já me julga, já acha que eu estou de picaretagem. Mas não, existe uma técnica para isso. Vamos falar primeiro sobre a alocação de poço via satélite. Se eu faço uma análise em uma propriedade e eu identifico um tipo de fraturamento em um tipo de rocha em um tipo de relevo. Então, digamos, eu identifiquei essa fratura no sentido norte-sul, no biotita gneiss, biotita xisto, com um índice alto de infiltração de água, através do NDMI. E eu identifico mais 3 feições fora da propriedade muito semelhantes. E os poços estão com vazão entre 4 e 6 mil litros. Eu não vou estimar minha vazão de 2 mil litros, eu não vou estimar com 10 mil. Eu vou estimar de 4 a 6, porque eu estou vendo feições semelhantes a que eu estou marcando como local de alto potencial para o cliente. Então eu consigo sim estimar. Já quando a gente vai para a geofísica, a gente consegue ser ainda mais preciso. Uma vez a gente foi fazer um trabalho que eram diversas geofísicas e como a gente tinha orçamento, a gente fez calibrações. Então a gente fez uma geofísica em um poço que tinha dado 140 mil litros por hora e uma geofísica em cima de um poço que tinha dado de 10 a 20 mil. Era uma região muito boa de água. E aí a gente pegou as feições, os resultados da geofísica, a assinatura geofísica desses dois perfis e criou uma espécie de calibração. Então a gente sabia que uma faixa de resistividade muito baixa e uma geometria muito larga era um poço de alta vazão, próximo desse de 140 mil, e quando a gente tinha uma resistividade mais baixa e uma geometria menos espessa, a gente tinha poços de baixa vazão. Então a gente criava uma espécie de régua. À medida que a gente tinha o mínimo e o máximo, a gente calibrava a geofísica que foi feita de acordo com essa graduação. O quinto e último segredo que eu vou te contar é que nem toda a Terra tem água subterrânea. Eu vejo muita gente chegando até mim e achando que em algum local da Terra vai ter água, mas não necessariamente. Se você tem uma terra em uma formação rochosa que não tem potencial aquífero, pode ser um carbonato sem zonas de dolina, pode ser uma zona de rochas cristalinas maciça, ou até mesmo você está em uma bacia sedimentar com um pacote muito espesso de folhelho e argila. São 3 tipos de feições dentro dos 3 tipos de aquífero que não são favoráveis para a água subterrânea. Então, sua propriedade pode estar justamente no local desfavorável e não ter água subterrânea na sua terra. Eu vejo muita gente chegando até mim achando que vai ter água em algum local que perfurar. Mas eu já fiz estudo geofísico em uma propriedade de 8 tarefas, que é basicamente 3 hectares, e o cliente já tinha 20 poços, todos secos. A gente foi fazer a geofísica, mas a gente já sabia qual seria o resultado. Essa terra dele era como se fosse um queijo suíço, cheio de furo, e não tinha dado água. Essa terra, muito provavelmente, em nenhum local que perfurar vai encontrar água. E isso também ocorre em milhares e milhões de propriedades no Brasil. Por isso que, particularmente, eu considero muito importante
fazer uma análise preliminar da propriedade antes de fazer ou a perfuração ou até mesmo a geofísica. Se você for fazer um estudo com um valor relativamente elevado, é bom você antes conhecer o potencial da sua propriedade, se realmente tem chance de ter água subterrânea. E se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal se não se inscreveu lá no início, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos, deixa seu like e deixa um feedback também nos comentários, isso é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima!